Olá, o tema desse vídeo é levar palavra de esperança, comunicar. E eu quero compartilhar aqui 3 passagens da Bíblia. A primeira que se encontra em Romanos 5, do versículo 1 ao 5, depois Josué 1, 8 e depois Colossenses, o capítulo 1, dos versículos 26 ao 29. Então, começando a leitura em Romanos 5, dos versículos 1 ao 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A segunda passagem da Bíblia se encontra em Josué, capítulo 1, o versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É a terceira passagem da Bíblia que eu quero compartilhar, que se encontra em Colossenses 1, os versículos 26 ao 29. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. É tudo sobre ele. A nossa esperança é Cristo. E a gente que já entende isso, a gente que já aceita, recebe Jesus como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, para que Ele seja glorificado e vivamos em amor, a gente tem essa liberdade para vivermos em amor, para que Ele seja glorificado na fé, na esperança e no amor, para ir falar, levar, a palavra de esperança através das nossas vidas, comunicando. Então, que a gente busca mais e mais do Senhor, porque dele é o querer e o executar. Ele não precisa de nós para nada, mas ele nos fala, ide, ensina, viva. Então, cada vez mais a gente entende que quanto mais a gente busca, mais a gente deve servir para que ele seja glorificado. É tudo sobre ele. Precisamos estar à disposição. E ele fala, aqui nos ensina para a gente perseverar nas tribulações, porque tudo isso é passageiro, mas ele é eterno. E quanto a gente continua, o poder dele vai se aperfeiçoando nas nossas fraquezas, porque somos fracos, dependemos dele para tudo. Mas que independente de tribulação que estiver acontecendo na terra, é tudo passageiro, mas que você sempre traga à memória aquilo que dá esperança, que a nossa esperança é Cristo, e essa é a verdade eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha, eu não sei o que você está passando, o que todo mundo aqui está passando, só o Senhor sabe, na profundidade. E tem coisas que nem nós sabemos, Que tem pontos em nós que a gente nem sabe que existe. Às vezes a gente não sabe nem decifrar o que estamos sentindo. E por muitas vezes a gente vai desanimar quando a gente olhar as coisas que estão acontecendo ao redor, cenários que são passageiros. Mas ele continua sendo Deus. Ele é a esperança e ele nos lembra. Ele é a palavra. E a gente que cada vez busca a palavra e tem esse entendimento, a gente não pode nos calar e parar em nós. Mas tem que contar para as pessoas que não conhecem. A gente tem que viver a palavra. A gente tem que viver para que o poder dele se manifeste. Então, que com toda a nossa força e energia, a gente lembre de buscar e amar a ele acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Precisamos de santificação, uma vida de arrependimento. Nós somos falhos. Precisamos dele todos os dias. Estamos aqui podendo falar dele, viver com ele pela misericórdia e pelo amor dele por nós. Não porque a gente merece, porque a gente erra toda hora.
todo tempo, mas que cada vez mais a gente realmente busque nele, entender mais dele, descobrir os seus mistérios, ter uma vida de arrependimento, estarmos pautados na verdade, para que ele seja glorificado. Nós não conseguimos, dependemos dele para tudo, mas se estivermos com ele e a palavra dele estiver em nós, tudo é possível através dele. É tudo por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Jesus é a nossa esperança. Então que a gente vá por onde ele nos enviar, para que ele seja glorificado, a gente leve a palavra de esperança, comunicar através das nossas vidas, que aponte para ele, que o poder dele seja sempre manifestado e que o propósito dele se cumpra em nós. Precisamos ter um coração quebrantado, uma vida de arrependimento e humildade para estarmos à disposição e falar: Senhor, eis-me aqui, faça do seu jeito. E que a gente busque, não porque a gente merece e nem porque ele precisa, mas o amor dele nos alcançou. O amor dele fala conosco, ele é amor, Deus é amor. E ele sabe, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele te vê, ele te vê, ele te escuta. Continue em oração, persevere em Cristo. E lembrar que o prosperar e ser bem-sucedido é prosperar em Cristo. Em Cristo. Não negocie o inegociável. Não negocie o inegociável. Ele é o que precisamos, ele é eterno. Tire os olhos do passageiro e, independente do que aconteça, não tire os olhos do Senhor, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida e todas as vidas que entrarem em contato com a sua vida. Seja forte e corajoso. Sê tu uma bênção. Sejam cheios da alegria do Senhor, em nome de Jesus. Amém.